Seja bem-vindo à série Provérbios a Gosto. O gosto de Deus é melhor. Nesta série que estamos gravando da leitura de Provérbios no mês de agosto, Deus, pelo Espírito Santo, nos orientou a meditar que o livro de Provérbios traz as revelações que mostram o gosto de Deus para a nossa vida. Que nesse mês de agosto nós possamos ler cada capítulo de Provérbios, que tem 31 capítulos, e agosto tem 31 dias, então coincide um capítulo por dia, entendendo o gosto de Deus, a vontade de Deus, para termos uma vida abençoada e feliz. Vamos então a Provérbios 21, nesse dia 21 de agosto. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. O versículo 1 nos mostra que não importa quem seja a pessoa nessa terra, por mais que ela seja poderosa, é Deus que guia o coração dela. Talvez você tenha um processo na justiça, talvez você tenha um diagnóstico do médico que desenganou você ou algum parente, mas o versículo 1 fala que como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Deus está dizendo que a última palavra é dele. Se tem um juiz, um chefe, uma pessoa que lidera alguma coisa sobre você, ou algum médico que dê um diagnóstico que vai ser assim ou de outro jeito, é Deus que inclina o coração dessa pessoa para realizar o que tem que ser feito, para acontecer o que Ele quer que aconteça. Então, ore a Deus e diga para Deus orientar o médico para resolver o seu problema. Peça a Deus para orientar o coração do chefe, do superior, do diretor, do presidente, do juiz, do governador. Se você tem alguma questão a ser resolvida, peça para Deus agir, porque Deus ele reina sobre o coração de todos os homens na terra, e ele pode inclinar o coração do médico que não quer arriscar uma cirurgia que pode ser feita para trazer a cura para a sua situação. Às vezes o médico endurece o coração e fala: "Eu não vou fazer". Mas Deus pode quebrantar o coração dele para ele fazer aquilo que tem que ser feito para dar saúde para o seu familiar. Versículo 2: Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Então, veja qual a intenção que você carrega quando faz alguma coisa. Você pode achar que está sendo certo no que faz, mas Deus sempre vai sondar a sua intenção. Então, quando você fizer alguma coisa, faça com boa intenção, com a intenção de agradar a Deus. Porque você pode ter um negócio e o seu objetivo nesse negócio é vender para ganhar dinheiro. Mas você pode ter um negócio que você pensa assim: eu tenho esse negócio porque eu quero vender esse produto, eu quero oferecer esse serviço, eu quero atender as pessoas e vê-las felizes e satisfeitas porque eu pude ajudá-las. Você vai ganhar dinheiro do mesmo jeito, mas a intenção do coração agrada a Deus, porque você quer servir ao outro e não só vender um produto para ganhar dinheiro, que é uma visão egoísta e que olha o serviço, o trabalho ao próximo como algo apenas no seu próprio benefício. Agora, aquele que tem a visão, a intenção de ajudar as pessoas com o que oferece, esse sim tem uma intenção que agrada a Deus.
Então, nós estamos usando algumas cores para a leitura nesse mês, e nós usamos a cor laranja claro para todos os versículos que revelam uma sabedoria. O versículo 1 traz a sabedoria de que não existe barreira para Deus quando existe alguma autoridade diante de nós, que nós dependemos dela para receber alguma coisa. Deus move o coração dos reis. Ele move o coração do diretor, do presidente, do médico, do juiz, da autoridade, do superior, do patrão, do empregador. Ele coloca no coração da pessoa fazer a coisa correta em seu favor. Então, se parece que o coração está muito duro daquela autoridade, daquele juiz, daquele médico, daquele superior, coloque na mão de Deus, porque Deus tem poder de convencer a pessoa a dar aquilo que você precisa dela. A sabedoria do versículo 2 está em que todo o caminho do homem, o homem pensa que tudo que ele faz está correto, mas Deus ele sonda o nosso coração. Então, vamos olhar as motivações do nosso coração. Por que eu estou fazendo o que estou fazendo? Que nós tenhamos uma motivação correta, porque isso agrada a Deus. Agora, nós estamos usando a cor verde claro para os assuntos da justiça. Então, o versículo 3 fala: fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Deus quer mais a justiça do que você oferecer 50 mil, 200 mil, 1 milhão de reais como sacrifício, como oferta a Ele. Ele ama mais a justiça do que ofertas e sacrifícios. Versículo 4. Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Então a sabedoria aqui é: Deus odeia olhar altivo. O que é olhar altivo? Olhar alto. Você olha por cima do outro. Você olha o outro de cima para baixo e considera-se superior. Coração orgulhoso, coração que carrega orgulho. E o trabalho dos ímpios, né? A lavoura dos ímpios é o trabalho dos ímpios. Qual é a lavoura dos ímpios? Praticar o mal. E o praticar o mal são pecado, são coisas erradas. Deus, a sabedoria aqui, está em que Deus quer que nós tenhamos um olhar humilde, um coração humilde, que respeita o próximo, que respeita todos os que foram criados à imagem de Deus, porque todos foram criados à imagem de Deus. Então, o respeito ao próximo e o fazer o bem. Deus quer isso de nós. 5. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Eu coloquei em laranja aqui, mas agora que eu lembrei que todos os versículos que falam de diligência e preguiça, nós estamos usando a cor azul claro. Então, o 5 é os pensamentos do diligente. Quem é o diligente? Aquele que acorda mais cedo, faz o planejamento, estuda, se prepara para realizar o seu trabalho. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Aquele que tem pressa, muitas vezes o preguiçoso, ele quer mecanismos, atalhos para chegar bem mais rápido no caminho. E ele acaba caindo na pobreza. Versículo 6. Nós estamos usando a cor roxo para todos os versículos que falam sobre as nossas palavras, sobre como os nossos lábios estão sendo usados, o que nós falamos. Então o versículo 6 fala: trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Então quem usa a língua mentirosa, quem usa discursos errados e falsos para enganar, trapacear os outros, para conseguir riqueza, está seguindo no caminho da vaidade. Vaidade é algo que não tem valor, está seguindo um caminho que não tem valor. E aqueles que a isso são impelidos, ou seja, aquele que vai para esse lado,
está buscando a sua morte moral, sua morte ética e também pode até correr o risco da morte física, porque pode enganar alguém que pode não se conformar de ter sido enganado e procurar a morte da pessoa que foi o enganador. 7. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam praticar a justiça. Então, quem pratica o mal e consegue riquezas praticando o mal, que são as rapinas, eles vão acabar sendo destruídos. Por quê? Porque eles se recusam a praticar a justiça. Versículo 8. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Está aqui em laranja claro porque existe uma sabedoria aqui. Se você for perverso, o seu caminho vai ser torto. Mas se você for puro e fizer a coisa correta, o seu caminho vai ser reto. Então procure fazer as coisas certas. Versículo 9. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. O versículo 9 traz uma sabedoria. Você que é mulher, não seja uma mulher rixosa, uma mulher que reclama, que murmura, que traz o tempo todo reclamações. Procure ajudar o seu marido, porque se você for uma mulher rixosa, que traz problemas, sempre reclamando, murmurando, você vai deixar o seu marido mais com vontade de morar do lado de fora do que dentro com você. O versículo 9 também traz uma sabedoria. Se você está namorando, veja se a pessoa é muito reclamona. Se a pessoa é muito reclamona, você já sabe que você vai ter um problema na sua casa. De repente é hora de você pensar melhor se você avança nesse namoro. E esse versículo fala da mulher rixosa, mas ele tem uma aplicação também para o homem. É melhor morar num canto de umas águas furtadas do que com o homem que é rixoso numa casa ampla. Às vezes o problema está no homem que vive reclamando da vida. Você que é mulher, de repente está namorando um homem que vive reclamando, que sempre encontra problema em tudo, também é hora de pensar se leva avante esse namoro. Versículo 10. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Esse versículo ficou em verde claro, porque o verde claro é a cor que estamos usando para os temas da justiça. A alma envolve os nossos pensamentos e os nossos desejos, as nossas vontades. Então, os pensamentos do ímpio e os desejos do ímpio, né, são de praticar o mal, são de destruir o próximo. Ele olha para o próximo e ele não se agrada do próximo. Tudo que ele pode ter de vantagem, de benefício para ele próprio, ele pega do próximo. Então, o ímpio é aquele tipo de pessoa que vai ser sempre injusto. Ele vai olhar sempre uma forma de conseguir receber alguma vantagem, usando as pessoas. Por isso que nós colocamos em verde. Porque a alma do ímpio deseja o mal, ou seja, ele deseja praticar o que é injusto. Ele sempre vai querer fazer algo que vai trazer o benefício próprio. O seu próximo não agrada aos seus olhos. Versículo 11. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Esse versículo 11 está falando sobre sabedoria. Que quando você castiga a pessoa que faz a coisa errada, o escarnecedor, aquele que é simples vê o castigo sendo aplicado e ele se torna sábio. E quando o sábio recebe a instrução, ele recebe o conhecimento. O sábio gosta de ser instruído. Ele gosta de ser sábio. Versículo 12. Prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. O versículo 12 está dizendo que quando o justo avalia a casa do ímpio, ele a avalia de forma bem atenciosa. O justo, ele olha o que ocorre com o caminho do ímpio. Ele vê como é que ocorre o destino do ímpio.
E quando ele vê que os ímpios são arrastados para o mal, ele constata: realmente Deus existe, realmente existe justiça, realmente vale a pena andar no caminho reto, no caminho direito. Porque o ímpio, aquele que é injusto, ele sempre acaba pagando o resultado daquilo que ele plantou. Então vale a pena ser justo. É isso que o versículo 12 está dizendo. Prudentemente considera o justo a casa do ímpio. O justo olha para a casa do ímpio e ele fica pensando prudentemente, vendo que eles recebem o castigo. E ele não faz o que é injusto. Versículo 13: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Aqui tem uma sabedoria. O que você planta, você recebe. Se você escuta o pobre precisando de ajuda, você pode ajudar, e você tampa os ouvidos e faz que não está vendo, mesmo podendo, então Deus vai permitir que em algum momento da vida você precise também. E quando você precisar, você não vai receber ajuda. Inclusive, esse versículo tem que ser relacionado com Provérbios 11, no versículo 25, que fala que aquele que atende será atendido, e aquele que é generoso, a alma generosa, prosperará. Versículo 14: o presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio, uma forte indignação. A sabedoria do versículo 14 é que quando você dá o presente para alguém no segredo, e a pessoa tinha alguma mágoa, alguma raiva, você consegue curar a pessoa. Então o presente, ele pode ser uma ferramenta para conseguir a amizade de alguém e para a reconciliação. A dádiva no seio, ou seja, o presente, o que você dá no colo da pessoa, pode derrubar uma forte indignação. Uma forma de você conciliar amizades é dar um bom presente. Um bom presente não quer dizer um presente caro, mas quer dizer um presente que realmente dá alegria e satisfaz aquela pessoa, que mostra que você tem respeito e consideração por ela. Versículo 15: praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Então, o justo naturalmente pratica a justiça. O que pratica o mal, quando vê alguém fazendo o que é certo, ele fica espantado. Esse versículo está aqui para dizer para nós o seguinte: não ande com pessoas que fazem as coisas erradas. Elas vão dizer a você para fazer coisas erradas. E é possível que elas possam influenciar você em algum momento. Então nunca ande com elas, porque para elas praticar o mal é o normal. E quando você faz a coisa correta, elas vão dizer assim: meu Deus, por que você fez isso? Você não devia pagar a pessoa. Não paga? Dá o calote. Sai na vantagem? Faz os outros de bobos? Isso é só um exemplo. Eles podem dizer: nossa, aquela mulher é casada, está dando atenção a você, fique com ela. Ninguém precisa saber, fique com ela e não conte a ninguém. Então, o ímpio que pratica o mal, ele acha normal fazer o mal. Então, praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam iniquidade. Não ande com pessoas que praticam iniquidade, porque elas vão atrapalhar o seu caminho quando você quer caminhar na justiça. 16. O homem que anda desviado do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. Então, o homem que anda no caminho longe do entendimento, longe da sabedoria, vai morar na congregação dos mortos. Na congregação dos mortos repousará. Então, a pessoa que não anda no caminho certo corre o risco de perder a vida. E mesmo que ela não morra, ela vai andar junto com os mortos moralmente, os mortos eticamente, os mortos que vivem essa vida enganando, trapaceando, vivendo mortos espiritualmente.
Versículo 17: necessidade padecerá o que ama os prazeres, o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O versículo 17 está falando a respeito daqueles que gastam seu dinheiro naquilo que não tem valor. Não é que o vinho e o azeite não tenham valor, mas é que quando a pessoa compra demais, ela não tem equilíbrio, ela nunca vai ficar rica, porque ela consome tudo que ela ganha. Ela não consegue administrar o recurso, fazer investimento com o que ganha. 18. O resgate do justo é o ímpio, o do reto o iníquo. O versículo 18 está dizendo que o ímpio faz a coisa errada e cai. E o justo olha o ímpio caindo e aprende a não fazer aquilo. Então o resgate, ou seja, quem paga o preço pelo justo é o ímpio. O ímpio faz a coisa errada e tropeça. O iníquo pratica o mal e tropeça. E aquele que é justo e aquele que é reto, ele só olha e fala: ah, isso daqui vai gerar isso, então não vou fazer. Ele paga o preço do resgate pelo justo. Versículo e pelo reto. 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Veja que Provérbios 21 tem 2 versículos falando a respeito de não morar com a pessoa que é rixosa e o 19 fala da pessoa iracunda, a pessoa que vive com ira, com gritaria, chateada, com cara fechada, com cara amarrada, insatisfeita. Então é melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. A mesma coisa que nós falamos no versículo 9. O versículo 19 está falando da pessoa que é rixosa e iracunda. Então é melhor morar numa terra deserta do que morar com um marido que é rixoso e iracundo também. A pessoa que é rixosa e iracunda. O versículo 19 traz essa sabedoria para nós. Prestar atenção nos nossos temperamentos, para sermos pacientes, para sermos amáveis, para sermos pessoas que negociam e resolvem os problemas ao invés de criá-los, para termos uma vida boa. Versículo 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Então veja que o sábio é aquele que administra o recurso, é aquele que usa tudo com equilíbrio, que não é exagerado no seu gasto. Veja que o 20 fala que a pessoa tem tesouro e tem azeite na casa quando ela é sábia. Mas quem é insensato? O insensato devora tudo que recebe. Então ele consome tudo que tem. É o que está aqui no versículo 17, na parte que necessidade padecerá o que ama os prazeres, o que ama o vinho e azeite nunca enriquecerá. Tem uma relação entre o versículo 17 e o versículo 20. Aqui, como nós vemos, que aquele que ama o vinho e o azeite e perde o equilíbrio e gasta tudo no consumo, nunca vai enriquecer. O 20 fala que o sábio, ele tem o tesouro desejável, ele tem azeite. Por quê? Mas o insensato o devora, porque ele é moderado. Ele usa o recurso com inteligência. 21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Então aqui um versículo que está em verde porque fala sobre o tema da justiça. Quem segue a justiça e a bondade vai encontrar a vida, e a justiça e a honra. 22. A cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a força em que confiaram. O versículo 22 mostra que a sabedoria vale mais do que a força, porque com a sabedoria você cria estratégia e você consegue vencer aquele que é forte. 23. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Está aqui em roxo porque é a cor que estamos usando para todos os versículos que falam do que nós falamos, das nossas palavras, como usamos a língua. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Então, é necessário pensar antes de falar, e falar apenas aquilo que realmente edifica. Dependendo do ambiente em que você está, é melhor ficar em silêncio.
As pessoas podem ser pessoas que tomam tudo que você fala para usar contra você. Então, nesses lugares, você precisa guardar a sua palavra, falar pouco, para que não tenham munição contra você mesmo. Tem aquela pessoa que fala e fala da vida dela para todo mundo. De repente, ela está sendo mal falada e ela fala: quem foi que contou para essas pessoas sobre mim? A própria pessoa que contou e não prestou atenção. Então, o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. 24. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome, trata com indignação e soberba. Versículo 24 é um versículo que fala de sabedoria, porque mostra a sabedoria de que o soberbo é detestado por Deus, de que o soberbo é aquele que trata os outros com desrespeito, ele zomba dos outros, da raça, da cor, da altura, do nariz, da boca, da condição econômica, da roupa, do sapato, zomba de tudo. É aquele que acha que é melhor do que os outros e acha que tem o direito, ele é presumido, ele acha que tem o direito de fazer piadinhas com todo mundo, se colocando como superior, como melhor, ridicularizando, humilhando os outros. O soberbo e o presumido, zombador é o seu nome. A Bíblia está dizendo: esse tipo de gente é um tipo de gente que zomba dos outros, trata com indignação e com soberba. O versículo 24 está dizendo: gente assim é assim, fique longe dessa gente, antes que essa pessoa faça a zombaria em relação a você. Então fique longe, ou antes que ela faça a zombaria dos outros, falando mal e ridicularizando e humilhando os outros diante de você. E o Salmo 15 fala que você nunca pode aceitar a humilhação do próximo, a peita contra o próximo, quando você quer morar no céu. Versículo 25 está em azul claro, porque fala sobre preguiça e o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. E o versículo 26, todo dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. Então o versículo 26, ele está junto com o 25. O preguiçoso, ele fica com muita vontade, mas ele não satisfaz a sua vontade, porque ele se recusa a trabalhar. Todo dia, o preguiçoso cobiça, mas o justo, aquele que trabalha, ele dá e nada retém, porque o justo, que é o que faz a sua parte, ele prospera, mas o preguiçoso não. Versículo 27. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Está em verde porque é injusto o que o ímpio faz. Ele oferece um voto a Deus, ele faz um sacrifício, mas ele faz com segunda intenção. Ele sempre quer algo em troca, quanto mais quando ele oferece com intenção maligna. Agora o versículo 28. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. Então o versículo 28 está em roxo porque fala sobre as nossas palavras. A testemunha mentirosa, ela usa a mentira. E a testemunha mentirosa, o que acontece com ela? Ela perecerá. Significa que ela sofrerá. Mas o homem que ouve falará sem imputação. O homem que presta atenção no que está falando. Quando ele é como uma testemunha, ele fala aquilo que ele ouviu, aquilo que ele realmente ficou sabendo. Ele não mente. Então, o homem que ouve, prestou bem atenção, ele vai falar sem culpa, sem imputação. 29. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. O homem ímpio endurece o seu rosto porque ele faz coisas erradas, cai em consequências ruins, e aí ele olha e fica com o rosto endurecido, com o rosto com sofrimento. Agora o reto, ele considera o seu caminho, o reto ele pensa o que vai fazer, para não ficar com o rosto endurecido. Então a sabedoria aqui está em seja reto, considere antes de ir por um caminho,
para que você não endureça o rosto de frustração. 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Então o 30 e o 31 devem ser lidos em conjunto. Quando você está numa guerra, numa batalha, ninguém vence Deus. Não existe estratégia, sabedoria, inteligência, conselho contra Deus. Quando Deus está na liderança, ninguém faz com que a coisa seja feita de maneira diferente. O versículo 1 do capítulo 21 de Provérbios fala que como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. O versículo 1 fala da soberania de Deus. Ele reina no coração dos reis. Ele faz o rei assinar o decreto para livrar um povo, como ele fez com o rei Ciro. Ele mandou que o rei Ciro assinasse um decreto para o povo de Jerusalém voltar para sua terra natal. Quando Deus quer mover o coração do rei, da autoridade, do superior, do médico, do juiz, do presidente, do governador, do prefeito, seja quem for, Deus ele move o coração da pessoa para fazer o que ele quer. Então, ele começa falando que Deus é soberano e ele termina falando: não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Não há. O cavalo, que simboliza ferramenta de guerra, pode se preparar para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. A pessoa pode pensar: eu tenho cavalos, eu tenho dinheiro, eu tenho riqueza, eu tenho posição, eu tenho poder. É isso que o cavalo representa. Ele pode se preparar com tudo isso para o dia da guerra, mas é do Senhor que vem a vitória. Porque, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele inclina o coração dos reis para fazer o que ele quer, porque ele é Deus. Então vamos terminar Provérbios 21, guardando no coração que Deus tem todo o poder e ele reina sobre a terra. Ele é soberano e não há nada que impeça ele de fazer a vontade dele. Por essa razão, nós precisamos cuidar do nosso coração, agir sempre com a verdade e com a justiça, realizando coisas com intenção correta, porque Deus ele vai trazer a julgamento tudo que nós fizermos, e ele tem poder soberano para fazer com que nós venhamos a pagar por todo o mal que nós praticamos. Por isso que é importante fazer a justiça e nas relações de marido e mulher, não ficar reclamando da vida, porque Deus se desagrada disso. E nem carregar arrogância, soberba e prepotência, achando que somos melhores ou que somos mais fortes, porque como nós lemos aqui, do Senhor é a guerra. Não existe sabedoria e estratégia. Às vezes a pessoa pensa: vamos enganar o pobre. Você vai enganar o pobre. E Deus vai fazer você tropeçar em algo terrível porque você fez esse mal. Não faça esse mal. Inclusive, o Salmo 41 fala de 6 benefícios de quem ajuda o pobre. Eu vou deixar aqui no final do vídeo um vídeo do Salmo 41. Se você se interessar, clique nesse vídeo e assista, porque ele fala sobre os 6 benefícios de você ajudar ao pobre que são dados por Deus. Essa é a meditação de Provérbios 21. Deus abençoe e lembre-se, o gosto de Deus é melhor do que o nosso. Que você desfrute desses ensinamentos de provérbios, que você tenha gosto nesse mês de agosto, nessa meditação de provérbios. Deus abençoe grandemente. Amém.